Olá, boa noite. Retomamos mais um capítulo do livro Memórias de um Suicida. Paramos na parte onde o João foi nos apresentado, né, que é um dos diretores do manicômio, e o Camilo começa a fazer algumas perguntas, né, para ele. Então, você pode continuar para a gente, Vanessa, por gentileza? Impressionado mesmo, né? Isso. Impressionado, Belarmino perquiriu, carregando o senho. Como poderia dar-se um caso melindroso desse, irmão João? Com que, então, existem tais possibilidades sob as vistas da lei sábia do Criador? Como hei de compreendê-las sem prejudicar meu respeito pelas mesmas? O interlocutor esboçou gesto de indefinível amargura e retrucou com sabedoria. A lei da divina providência, meu filho, estatuiu e preconizou o bem, assim o belo, como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo. Distanciando-se desse magnífico princípio, trilha evolutiva incorruptível, o homem responsabilizar-se-á por toda a desarmonia em que se reconhecer enredado. Tais casos, como os de que tratamos, têm possibilidades de se verificar e tão resultantes de infrações cometidas pelos nossos estados de imperfeição, prejuízos desagradáveis e constantes da inferioridade do planeta em que se dão. Convém notificar, porém, que não estou afirmando que tais casos sejam frequentes, mas que poderão acontecer. Tem mesmo acontecido. E assim acontecerá quando exista semelhança de tendências, afinidades, entre as duas partes, ou seja, entre o desencarnado e o encarnado. Quanto à criança, ser melindroso e impressionável por excelência, convenhamos que será suscetível de molestar-se por bem insignificantes fatores, bastando não estejam estes concordes com a sua delicada natureza. Não ignoramos, por exemplo, que um susto, uma impressão forte, um sentimento dominante, como a saudade de alguém muito querido, poderão igualmente levá-la a adoecer e abandonar o pequeno fardo carnal. A mesma lei, sob a contradita da qual aquelas possibilidades poderão substituir, também faculta aos homens meio eficazes de defesa. Por meio da higienização mental, no reajustamento dos sentimentos à prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever, nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz que do alto irradia em tonos de beneficência para aqueles que a buscam. Poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio, assim como o homem se imuniza de males epidêmicos, próprios do físico terrestre, com as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal, isto é, vacinas. Tratando-se de um vírus psíquico, é claro que o antídoto será análogo, harmonizando em energias opostas, também psíquicas. Por nossa vez, existindo, na lei que orienta a pátria invisível, ordens perenes para que calamidades de tal vulto sejam evitadas o mais possível. Todos os esforços empregamos a fim de bem cumpri-las, constituindo o dever sagrado para nós o preservarmos os homens em geral e a criança em particular de acidentes dessa natureza. Dá uma paradinha aí, Vanessinha. E aí? Ele está falando, pelo que eu entendi aqui, ele está falando sobre as questões das influências, é, de que a gente pode trabalhar a nossa energia para que a gente não tenha nenhuma afinidade com influências, né, Externas. externas. Não sei se você lembra, na semana passada nós estávamos falando de um caso, né? Como no parágrafo anterior, Uhum. ele fala muito sobre os perigos dessas entidades que estão dentro do manicômio. Se estivessem tanto fora do manicômio,
Uhum, quanto ali dentro também, se não houvesse uma contenção. E uhum, aí, não sei se vocês lembram também, que ele falou sobre, por exemplo, a influência desses espíritos sobre, por exemplo, uma criança ou um adulto. Então, ele estava dando exemplos de situações onde aqueles espíritos poderiam afetar um encarnado, né? Então, quando ele fala aqui que o homem nossa, tem várias coisinhas nesse tem. parágrafo que Deixa eu você procurar aqui. trouxe. Uhum. Então, você quer continuar? Que aí já te dei um. É, continuar a leitura, você fala? Não, não, não. Ou o que eu quero falar? É, se Então, você quiser falar. aí eu fiquei assim com essa parte que ele fala da criança, porque a criança teoricamente não está cometendo coisas que vai baixar a vibração dela, a ponto de alinhar com espíritos de baixa vibração. Como é que ele consegue chegar a uma criança para Então, obsediar? a criança ainda é vulnerável o suficiente. E Ah, não sei se vocês lembram, também tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu sublinhei na semana passada. Tá. Junto a uma criança, poderão matá-la de mal súbito. Se o pequenino não tiver ao redor de si alguém que com disposições naturais para retirar a tão perniciosas irradiações, ou com uma terapêutica espiritual imediata. uhum, As crianças, elas são protegidas, né, em determinado ponto. Todas as palavras que a gente coloca nesse estudo, elas levam em considerações situações, tá? Então, elas são protegidas através das irradiações dos seus pais, dos seus entes, né, de toda o environment que está ao redor da criança. Só que tem situações que, sim, eles podem alcançar essa criança. Alcançar, e aí vamos lá. Mas por que, Érica? Por que que ele iria alcançar? E aí tem uma outra parte aqui que ele fala assim: a lei da divina providência, meu filho, estatuiu, preconizou o bem, assim, o belo os padrões do Supremo, trilhas evolutivas incorruptível. O homem responsabilizar-se-á por toda desarmonia em que se reconhecer enredado. Então, existem situações, mas a gente pode pensar como se fosse uma trama que liga aquela circunstância para que, quem sabe, os pais possam solicitar ajuda através de um centro espírita. Situações onde a desarmonia de alguma situação faça com que aquilo absorva e se conecte. Existe uma parte do livro dos médiuns, se eu não me engano, no livro dos médiuns, ou no livro dos espíritos, que pergunta assim: mas por que que uma criança pode pode estar com alguma situação de obsediado ou ter alguma mazela onde aquilo não provém, entre aspas, dela. E aí ele fala que existem sintonias, existem situações onde aquela circunstância foi posicionada ou foi colocada para que todos ao redor e a própria criança faça com que aquilo harmonize alguma situação que estava desarmonizada. Então, uhum, crianças, às vezes, por exemplo, que natimorto, crianças que falecem logo após o nascimento, tem uma parte do livro dos espíritos que fala sobre isso, que elas podem ter por elas próprias, terem voltado para o plano espiritual, por uma uhum. determinada ocasião e combinação do plano espiritual, mas também podem espíritos, por alguma circunstância, ser posicionados naquela situação para que os pais tenham aquele aprendizado, vamos dizer assim. Entendi.
Então, não é sempre, mas às vezes existe um combo, quase que um encaixe de engrenagem que faz com que aquilo sirva, entre aspas. Entendi. Tem uma outra parte aqui da sua leitura que ele fala: a, a mesma lei sobre contradita, da qual aquelas possibilidades poderão subsistir, também faculta aos homens meios eficazes de defesa. É exatamente isso que a gente estava falando. Existem situações onde o- a gente vai ser posicionado naquela circunstância para que a gente também busque a nossa defesa. Aprenda a nos posicionar de uma maneira que nos salvaguarde, nos defenda. Por isso que eu penso que em algumas circunstâncias, até por exemplo, efeitos, como a gente estava falando sobre ataques espirituais, tal, esses ataques espirituais, eles não acontecem por, por nada. Eles acontecem para que a gente, como médium, consiga identificar a forma de se proteger também. Então, é toda uma situação que ocorre para que a gente se desenvolva como médium, se desenvolva como espírito, se desenvolva como encarnado. Se eu não souber me proteger, é, eu sempre vou cair no mesmo buraco. Eu sempre vou estar ali no mesmo buraco. Só que a partir do momento que eu começar, tá bom, tô caindo muito, sei lá, minha vibração tá muito baixa. Que eu acho que em algumas situações é, mas nem todas é isso. É porque a gente precisa efetivamente achar um caminho, identificar a forma de como a gente sai daquilo mais rápido ou de como a gente não cai, né? É como se fosse os problemas trazem as soluções dessas dificuldades. E aí ele fala assim, na metade ali da última parágrafo, poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio. É como se fosse uma evoluçãozinha, sabe? Você realmente não consegue se proteger, e daqui a pouco você vai começar a entender aquilo, e a sua energia vai chegar a um ponto que você próprio vai se bloquear, você não se bloquear, não, Legal. bloquear esses ataques. Vai desenvolver como uma criança mesmo, que cai da bicicleta, levanta, cai da bicicleta, levanta, daqui a pouco ela tem o equilíbrio necessário para conseguir andar sem rodinha e tudo, Sem cair. sem cair. Ju, você pode continuar, por gentileza? Onde parou? Infelizmente. Infelizmente, porém, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nossos intuitos, porquanto os homens se entregam voluntariamente, por atitudes ímpias e completamente desgovernadas, a tais possibilidades, as quais, conforme vimos afirmando, conquanto anormais, poderão verificar-se. Para aquele que se deixou vencer pelo assédio da entidade desencarnada, os males daí resultantes serão a consequência da invigilância, da inferioridade de costumes e sentimentos, do acervo de atitudes mentais subalternas, do alinhamento da ideia de Deus em que se prefere estagnar, esquecido de que a ideia de Deus é um manancial imarcessível a fornecer elementos imprescindíveis ao bem-estar, à vitória em qualquer setor em que se movimente a criatura. Para o causador inconsciente do mal positivado, será o demérito de um ônus a mais, derivado do seu ato de suicídio, e cuja responsabilidade irá juntar-se às demais que o sobrecarregam. E então, e não existirá, porventura, meio seguro de prevenir o homem do nefando perigo a que se encontra exposto, como se pisasse ele em terreno falso, solapado por explosivos mortíferos? Interroguei pensativo, entrevendo muitos dramas terrenos cuja causa estaria na exposição que nos faziam.
Sim, existem, replicou vivamente o esclarecido doutor. Existem vários meios pelos quais são eles avisados. E até posso mesmo assegurar que o alarme é permanente, incansável, ininterrupto, eterno, e não dirigido a este ou aquele grupo de cidadãos apenas, mas à humanidade inteira. Os avisos de que carecem os homens para se desviarem, não só desse ominoso resultado, como dos demais tormentos que poderão atingi-los durante os ensaios terrenos para o progresso, estão nas advertências da própria consciência de cada um, a qual é o porta-voz da legislatura porque se deverá pautar, esboçando-lhe a prática do dever como proteção contra todo e qualquer malogro que possa surpreendê-lo na sociedade terrena como na espiritual. Estampam-se nos dispositivos que as crenças e tradições sagradas de todos os povos popularizam através das gerações, assim como se encontram nas resenhas da moral educativa legada ao gênero humano, como os espíritos pertencentes à Terra pelo grande mestre Nazareno, a qual, longe de ser fruto do misticismo hiperbólico de um povo apaixonado e fantasista, como presumem os supostos espíritos fortes, é, ao contrário, a norma lógica e viva, cuja aplicação nos atos da vida prática diária virá garantir ao homem, à humanidade, os estados felizes com que há milênio sonho, pelos quais se debate em lutas incessantes e inglórias, mas para a conquista das quais tem desperdiçado tempo valioso, deixando de abraçar os únicos elementos que o ajudariam na heróica Odisseia, isto é, respeito às leis que regem o universo e presidem o seu destino, a autorreforma indispensável e dali consequente. E presentemente, com absoluta eficiência, estão nos códigos luminosos da chamada nova revelação que preside nos tempos atuais sobre a Terra a transformação social que se esboça no mencionado planeta, facultando francas relações entre os planos objetivo e invisível, estabelecendo e popularizando a comunhão de ideias entre nós, os espíritos desencarnados e os homens ainda retidos na armadura carnal. A nova revelação instruirá a quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos de sua especialidade, assim permitindo aos homens receberem do invisível tudo o de que necessitarem realmente, a fim de se fortalecerem para a ciência da vitória. Assim sendo, necessariamente o homem conhecerá todos os aspectos da vida do invisível que o estado do seu progresso moral e mental permitir. Suas glórias e suas belezas ser-lhe-ão desvendadas. Os supostos segredos que envolviam a morte, em planos indevassáveis, serão solucionados por fatos clarividentes e elucidativos, assim como os perigos que o cercam, como os de que tratamos, os abismos, as calamidades de que poderia ser vítima por parte de habitantes do invisível, ainda inferiorizados. Tudo quanto os Ju, espíritos. dá uma paradinha na inferiorizada aí, por gentileza. Tá. Ah, aqui ele está falando. Eu tô meio perdida. Se você puder explicar, é melhor. Ele está aqui continuando o que a Vanessa falou, né, sobre essa parte de proteção, de como os espíritos podem ser atingidos ou não, e tem alguns pontos específicos que eu até anotei aqui para a gente repassar. Um deles é em relação à nossa falta de análise, né? De, falta de compreensão, mas principalmente falta de análise. Porque quando você tem algum problema, a primeira coisa para você resolver ele é o conhecimento de que você está tendo aquele problema. Você pode não saber resolver, mas você precisa saber que aquilo está acontecendo, né? Então, um desses ele fala, né? Infelizmente, porém, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nossos intuitos. Então, assim, nem sempre
os espíritos encarnados vão saber daquela circunstância onde exista algum tipo de influência. Para aquele que deixou de vencer, para aquele que se deixou vencer pelo assédio da entidade desencarnada, os males daí resultantes serão consequências da sua invigilância. E para o causador inconsciente do mal positivado, será demérito de um ônus a mais, derivado do seu ato de suicídio, cuja responsabilidade irá se juntar às demais que o sobrecarregam. Então, assim, é claro que o encarnado terá sua responsabilidade, mas quem o influenciou para cometer um ato de suicídio vai ter aquele demérito ali, aquele ônus ainda, porque eu não gosto de falar de culpa e nem dívida, porque para mim eu acho que seria muito injusto, mas essa desarmonia do universo, essa transgressão dessa lei para mim, me soa que faz muito mais sentido. Então, eu transgredindo essa lei da vida e também auxiliando uma outra pessoa a transgredir essa lei, eu vou estar desarmonizando, me desarmonizando e auxiliando outra pessoa a essa desarmonia. E aí ele fala, mas tem como, gente, a gente se proteger? Tem, por favor, ajuda aí. Tem como a gente se proteger? Ele fala que sim, não só uma determinada parcela da humanidade, na verdade, é a humanidade inteira. E aí eu achei interessante essa parte, porque se vocês pararem para pensar, a gente é espírita, né? Mas quando ele fala da humanidade inteira, ele dá um tom muito maior, muito mais. é, Gigantesco, né, de toda a humanidade, fazendo com que eu comece a repensar se essas informações que a gente absorve aqui, elas são elas são extremamente importantes, mas elas dão um tom a mais de informação para gente. Mas eu tenho certeza de que outra pessoa que não é espírita, que é de outra religião, que na verdade nem tem religião, ela vai encontrar essas mesmas respostas através da sua consciência, como ele disse aqui, né? Durante os ensaios terrenos para o progresso estão nas advertências da própria consciência. Então, o como se proteger está na consciência de cada um, né? Então, sendo bondoso, fazendo uma oração ou desejando o bem. Não necessariamente a oração, mas quando você. Por isso que a gente fala sobre vibração. Vibrar quer dizer estar bem, tentar estar bem. Elevar a vibração é basicamente isso, é desejar o outro o bem, fazer com que esse bem retorne para você. Isso é uma conexão do universo, assim. Se eu desejo bem para Ju, se eu desejo bem para Vanessa, automaticamente esse bem retorna para mim. Então, a vibração, eu acho que ela tem esse tipo de manutenção, sabe? Se eu estou bem, se eu de alguma maneira tô triste ou depressiva, eu não vou conseguir fazer essa conexão com ninguém, gente. Eu não consigo fazer comigo. Então, é uma das situações. E aí eu coloquei assim: por isso que a religião não tem nada a ver com a proteção. Tem nada a ver. O que tem a ver é a nossa consciência, como a gente se posiciona perante a vida, se posiciona perante as pessoas. Se eu sou ateia e eu sou uma pessoa boa, é a minha bondade que vai me proteger, e não a minha religião ou qualquer tipo de conhecimento que eu obtenha através da minha religião. E aí, no último parágrafo também ele fala: a autorreforma é indispensável. Autorreforma não necessariamente precisa partir de um meio espírita. Autorreforma pode partir de qualquer ser humano. Então, é por isso que ele fala sobre
essa proteção. E uma dessas proteções, com certeza, é a autorreforma. E aí, no finalzinho, Ju, ele fala sobre autorrevelação, na nova revelação, né? E o homem conhecerá todos os aspectos da vida do invisível que o seu estado de progresso moral irá permitir. E aí eu acredito que seja a partir da regeneração. Porque aí, a partir da regeneração, a gente vai ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de consciência. Essa transição planetária vai ser muito importante, não só para a tecnologia que vai nos atingir, mas para todos os seres divinos que vão reencarnar na Terra, vão fazer com que a vibração da Terra aumente e esse choque entre espíritos que estavam aqui, e espíritos que estão vindo de outras nações interestelares, vai fazer com que a gente consiga ter exemplos bons, ter a vibração da Terra mais alta e vai nos dar toda essa parte legal, assim, da transição planetária. Algum ponto a mais, Ju? Ok. Tudo quanto os espíritos têm podido tentar para despertar a atenção dos homens, no intuito de instruí-los, advertindo-nos no que concerne os seus destinos espirituais, ha sido tentado através da nova revelação. Mas os homens só atendem de boa mente aos imperativos das paixões. Interessam-lhes tão somente as opiniões pessoais, os gozos do momento. De preferência, atende à satisfação dos próprios caprichos. Embora deprimentes, como as exigências do egoísmo gerador das quedas fatais, e por isso mesmo, frequentemente se dissuadizem de tudo o que poderia levantar para Deus, evitando-lhes desgraças e decepções. Possibilidades pavorosas, como as que acabei de mencionar, pois não será desvirtuando-se diariamente ao embalo das ruins paixões que se imunizarão contra a espécie de males, cujo único antídoto se encontra na prática das virtudes reais, como na ascensão mental para os domínios da luz. Fazem-se propositalmente surdos aos apelos do protetor divino, que deseja resguardá-los das investidas do mal, à sombra do seu evangelho de amor, assim como o Verbo da revelação nova, que em seu nome a todos convoca para a sublime transformação ao advertir. O homem, criatura forjada dos austos radiosos do foco divino, lembra-te de que és imortal. Pensa em que tudo o que vês, tudo o que apalpas e possui, as conquistas odiernas em que o seio fomentam, o orgulho, as vaidades que te cortejam ao egoísmo, as loucas paixões que te arrasam o caráter, compreendendo-te o futuro, as fictícias glórias mundanas que te embalam e bajulam as presunções, escravizando-te à materialidade. Tudo passará desaparecendo um dia, destruindo-se aos fogos implacáveis da realidade, mergulhadas que serão no ouvido das coisas insustentáveis, de que poderão prevalecer no seio de uma criação perfeita. Mas tu persistirás para sempre. Ficará em pé para contemplares os deploráveis escombros dos teus próprios enganos,
aguardando pavidamente a aurora dos novos sucessos do porvir. Lembra-te de que no mundo que rolam no infinito azul, esses focos de luz e energia te lenificam as ideias quando à noite desfrutam um merecido repouso após as lides diurnas, te abandonas a namorá-los fulgurando em distâncias impenetráveis. Os planetas longínquos que em diversas paragens siderais do universo ilimitado crescem, progridem e se abrilhantam no carreiro dos milênios, carregando os seus dorsos generosos em seus dorsos generosos outras humanidades. Tuas irmãs em ascensão constante para o eterno distribuidor da vida, e arrastando em sua órbita formosa Pleiades de outras tantas joias inimitável escrínio do universo. O próprio astro-rei que viu nascer e renascer tantas vezes na terra, emprestando-te vida, guiando e aquecendo seus passos, sorrindo as tuas vitórias de espírito em marcha, velando a tua saúde, protegendo-te nas noites dos milênios, colaborando contigo nas batalhas dos aprendizados necessários à tua educação de herdeiro divino, igualmente passarão, morrerão para serem substituídos por outros exemplares novos e melhores, de que por sua vez, atingirão idênticos destinos. Tu, no entanto, não passará. Resistirás à sucessão dos Evos, como aquele que te criou e te tornou eterno como ele próprio, dotando-se da essência da vida, que é ele mesmo, e de que cujo seio promanaste. Então, eu acho que ele, no final aqui, ele já coloca como se essa evolução, essa nova revelação vai trazer uma nova perspectiva para o homem. Então, é como se tudo mudasse, mas que se a gente não estiver atento, toda essa magnitude do universo vai nos mostrar, mesmo que a gente não esteja preparado, ele vai nos apresentar uma nova realidade, é, um novo caminho. Então, mesmo que a gente não compreenda agora, a gente sempre vai ser imortal, né? Como ele disse, você é um espírito imortal, as coisas vão passar, as estrelas vão morrer, as situações e planetas vão acontecer conforme a natureza pede, conforme a física pede, mas você não vai passar. Então, independente das situações e circunstâncias onde esses espíritos estão, de qualquer maneira, gente, eles estarão, eles permanecerão, eles continuarão, eles vão viver eternamente em looping de progresso, porque nada nesse universo vai ficar estagnado. Independente do que se passa, independente do que acontece, as coisas vão e vêm, mas o espírito continua. E se ele não consegue compreender isso agora, e se ele não consegue se proteger agora, de qualquer maneira, ele vai em alguma década, em algum tempo, em algum milênio, ele vai conseguir chegar a esse ponto, assim como a harmonia da natureza já se encontra nesse estado. Quando a gente pensa que nós somos seres divinos e que a gente está buscando harmonia, eu olho muito para a parte da árvore, principalmente aqui nos Estados Unidos, a gente consegue ver um ciclo perfeito, né? No Brasil a gente não conseguia, dava para ver, mas não era tão efetivo. Quando a gente chega no inverno e a árvore deixa suas folhas caírem, essas folhas caem no solo, se decompõem, trazem nutrientes para essa própria árvore. Quando chega a primavera, esses nutrientes reavivam
e vem aquela floração toda. Daqui a pouco um novo ciclo começa. Eu vejo muito uma harmonia nisso. E eu acho que a gente está buscando essa harmonia, porque em algum ponto nós utilizamos o nosso livre-arbítrio e desarmonizamos algum relacionamento, alguma circunstância que aconteceu na nossa existência, e a gente está ali tentando harmonizar novamente, sabe? Então é isso. Vanicinha, Vamos lá. Acautela-te por isso mesmo, ó homem, sendo tu, por direitos de filiação, fadado à glória divina no seio da eternidade, não poderás fugir aos serviços da evolução que é imprescindível faças, dos movimentos de ascensão próprios da natureza, a fim de atingires a órbita de que descendes. E, nesse longo trajeto que te será indispensável, quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua elevação, tantas sofrerás os efeitos da dissonância que criastes contrariando a lei a que está sujeito como criatura de um ser perfeito. Cuida de ti enquanto seja tempo, enquanto está a caminho do trajeto normal que te solicita apenas realizações benemerentes. Não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos, por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te a lixiviar a consciência, com reparações inapeláveis a par daquelas realizações. Aprende com teu Pai Altíssimo, que tão bem se prendou para a glória do seu reino, o amor e o respeito ao bem, base inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo. Felicidade que, por lei, é apanágio do teu espírito imortal. Trata, pois, de modelar teu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que deverá refletir, em algum dia da eternidade, a imagem e semelhança do seu Criador. Para a consecução de tão glorioso alvo, foi-te concedido pelo céu magnânimo o modelo ideal, um instrutor insuperável, capaz de guiar-te à culminância do destino que te é reservado, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o, e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova, que os invisíveis proclamam sobre a terra. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu, abrindo-se por causa dela, aos homens dirige, os filhos do infortúnio, de preferência, aqueles cujas almas, abatidas pelas supremas desilusões do mundo, tiveram os corações revivecidos ao influxo das verdades celestes, que seus ensinamentos preciosos deixam entrever. Os bondosos idealistas de almas sensíveis e humildes, enamoradas do bem e do belo, os cérebros pensadores, não contaminados de indigestas teorias, filhas de falíveis opiniões pessoais, e cujos surtos mentais ultrapassaram as barreiras terrestres, na ânsia incontida e generosa de se afinarem com as harmoniosas vibrações que se irradiam do perfeito. Os grandes e poderosos, porém, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas, cuja bolsa bem provida e mesa lauta desafiam preocupações, o caudal imenso que só em si mesmo crê e só a si mesmo adora, porque todos os caprichos poderá comprar, todas as paixões conseguirá regaladamente saciar, refocilando no engodo das ruins alegrias que enganam os sentidos enquanto envenenam a alma. Esses preferem nada disso entender, voltando as costas a tudo quanto tenderia a deter-lhes a marcha para o precipício, até que, com efeito, lá se despenham, não obstante os reiterados avisos esparsos desde milênios pelo mundo todo. Lá se enredam, reduzindo-se a este deplorável estado. Quereis verificar? dá uma paradinha aí, Vanessa.
E aí? Nossa. Então, ele está aqui quase que dizendo o caminho das pedras. Desenhou pra gente, né? É, para que a gente não se desvie, né? Que a gente tem exemplo muito bem claro, né, sobre comportamento, sobre o que fazer, né, de correto, sobre o que é o correto, Uhum. para que a gente não se desvie. Um modelo e guia, né? Modelo e guia, justamente. Maravilhoso. E aí, você iniciou muito com. Eu tinha acabado de falar e É, o que você tinha acabado de falar foi o começo. eu não É. li, tá, gente? A gente vai indo, vai indo. Aham, Mas, então, ele reforçou aquilo que eu comentei, aham, falou do nosso modelo e guia, e um ponto que eu acho que é importante ao final, ele comentou sobre grandes e poderosos, porém, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas, estes preferem nada disso entender. uhum, É, eu acho importante a gente desmistificar, né? É claro que grande parte da parcela, grande parte da população com bons proventos, com aqueles extremamente ricos, bilionários. Sim, grande parte são pessoas que ainda não conseguiram, né, entender. Mas, como eu não gosto de colocar nada em caixinha, eu acho importante a gente sempre pontuar que existem sim pessoas milionárias, bilionárias, que ainda fomenta algum tipo de caridade, algum tipo de bondade no seu coração, para que a gente não coloque sempre sabe, estagne essa ideia de que a pessoa com muito dinheiro é, sabe, eu não gosto muito disso porque a gente acaba também. gerando um preconceito em que a gente não se abre também, né? E uma crença, né? Uma crença limitante em Uma relação crença. àquela pessoa. Então, E a ter dinheiro. assim como muitas pessoas que não têm dinheiro são extremamente sovinas, né? Um adjetivo mais antigo, sovina, é muito. Tem um outro adjetivo que minha mãe usava, enfim. Mas eu acho que é importante a gente desmistificar. Isso não quer dizer que a pessoa tem dinheiro vai ser assim. Ao contrário, tem gente que não tem dinheiro e é extremamente, né? Então, parece até que tem. Exatamente. Uhum, Então, para que a gente olhe pô, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que, né, trabalhei com eles, bilionários. O marido, não, eu não consegui acessar, né? Mas a esposa era uma pessoa de luz, tão intensa, tão maravilhosa, que eu me emocionava quando chegava perto dela. Então, é só para a gente relembrar que isso não tem nada a ver, isso tem sim muita conexão, pode acontecer, mas para a gente desmistificar e não ficar com essa ideia fixa. é. As pessoas que eu trabalhei também, iluminadas. Então, e, é isso. Você pode ter dinheiro e ser extremamente é, ávido de querer poder, de querer. E ao Uhum. contrário De também. bondade. É. Né? Ju, você pode continuar, por gentileza? Disse e, adiantando-se, encaminhou-se para o varandim que deitava visitas, não, que
dava vistas para extenso pátio, espécie de claustro pitoresco onde arbustos graciosos dispunham agradavelmente a paisagem limitada. Alguns bancos artísticos enfeitavam as pequenas alamedas, onde vultos tristes e impressionantes, de entidades sofredoras que, como nós, haviam sido homens, sentavam-se para, em silêncio, descansar. Irmão João convidou-nos a debruçar sobre o varandim, que se elevava a cerca de 1 metro acima do nível do pátio, e continuou. Estas estranhas figuras, que daqui contemplareis, pois não convém que delas vos aproximeis, chegaram como vós outros, do vale dos suicidas. Enquanto, porém, recuperastes a serenidade, conseguindo condições satisfatórias para tentativas prometedoras, estes pobres irmãozinhos apenas lograram desvencilhar-se das exasperações de que se perseguiam para caírem em apatia, o que indicará serem bem diferentes o vosso nível moral e o grau de responsabilidades no suicídio. Estão atordoados, entorpecidos sob impressões muito chocantes e por enquanto invencíveis. Não podem raciocinar como seria de desejar em um espírito desencarnado. Não conseguem refletir com a plenitude do senso e apenas compreendem o que em derredor se passa como se do fundo de um sarcófago entrevissem a realidade. Os empuxões dramáticos que os surpreenderam nas procelas das próprias inconsequências e a truculência dos males de que desde muito se circundaram elevaram-se à extensão tal qual lhes adormentou a vivacidade própria do espírito, do ser consciente que se originou de um impulso divino. Aqui, na desoladora estreiteza deste pátio, que a misericórdia sempiterna do Senhor de todas as coisas permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis, encontrar-se em grande penúria moral. Muitas entidades que foram homens ilustres na terra, aos quais admiradores solícitos teceram necrológios eloquentes em páginas de jornais importantes, em memória de quem exéquias pomposas se celebraram, que tudo possuíram, do que de melhor existe sobre a terra, mas que infelizmente se esqueceram de que nem tudo no universo ilimitado se resume em prazeres, em faustos, nem sempre as elevadas posições sociais ou as riquezas materiais serão garantias para aqueles que as associou aos erros. Nem sempre a prática de abominações ou as inconsequências da imoralidade, assim como as odiosas atitudes do egoísmo, ficarão impunes, abandonados seus dispensadores na descida irreparável para as trevas. Continua? Opa. Dá uma paradinha aí. E aí, Ju? Então, aqui ele está mostrando esse varandim. Tem várias palavras estranhas aqui que eu não entendi nada. Você foi sorteada, hein, minha filha? Nossa Senhora! Já passou no Mas, teste de português. mas o que deu para entender é que eles estão nesse lugar onde tem vários desses espíritos que ainda estão meio que num estado meio que inconscientes, né? Meio entorpecidos Isso. e que eles não têm ainda, eles não conseguem raciocinar o que aconteceu com eles, o que eles fizeram, né? Eles não estão meio que fora da realidade, assim. Uhum. E, e o João tá explicando, né, que eles ficaram desse jeito, porque muitos deles na Terra foram pessoas muito ricas, que usaram muito do prazer e que se esquecem que não importa o quão rico você seja na Terra, se você não tiver moralidade, é assim, provavelmente é assim que você vai ficar do outro lado. Exatamente.
É, me veio, quando você estava lendo, Ju, eu estava refletindo em relação ao qual é a ligação, né, que faz com que as tendências de queda sejam maiores na riqueza. E aí me veio uma ideia interessante, assim, eu acho, e aí eu quero muito discutir com vocês, né? Eu acredito que por causa da falta de dificuldade, as pessoas que têm essa facilidade de tudo, né? Eu não tenho dificuldade com, com dinheiro, eu não tenho dificuldade, querendo ou não, eu vou ter uma estética do jeito que eu quero, eu vou ter acesso a situações, eu vou ter acesso às pessoas que eu quero, eu não vou ter acesso a pessoas que eu não quero, querendo ou não, né? Porque se você tem muito dinheiro, eu simplesmente saio daqui e vou para outro lugar do mundo. Então, é quase que uma seleção de problemas. Eu não quero lidar com aquele problema. Então, eu tenho esse poder de fazer isso. Quando a gente é meros mortais, a gente é Tem jeito. impactado com um monte de problema que a gente não consegue resolver. E que a gente não consegue, não é que não consegue resolver, mas que é mais difícil de resolver. E pessoas que são mais difíceis de afastar. Então, parece que a gente é quase que treinado a resolver essas questões, a ser exposto a situações mais difíceis, que fazem com que a gente, de certa forma, aprenda mais rápido. E tem um outro ponto também que veio na minha cabeça, é que se eu não tenho nada que me impeça de nada, eu tenho acesso a tudo, eu me sinto quase mais superior. Então, eu não acho que tenha nada em cima de mim. Eu acho que eu tô no topo, entende? Então, eu acho que esses fatores que não são apenas esses, tem outros mais, mas os- um dos principais são esses, assim. Eu não tenho, eu escolho qual tipo de problema eu vou ter. Por exemplo, eu acho que o único. Não, eu acho que todos os problemas, eu estou pensando aqui em problemas que pessoas extremamente ricas é, é, poderiam resolver, assim, e eu vejo, assim, quase todos na minha mente, menos a morte, é claro. Eles é resolvível com muita facilidade. Então, faz com que eles não tenham acesso a isso, né? Por favor, vamos trocar Até aí. algumas doenças mesmo, né? Não é o dinheiro que. Nem o dinheiro resolve algumas doenças também, né? A saúde Uhum. física. Mas a maioria, sim. A maioria, mas tem doença que não, né? É. Aí eu acho que só a doença. Mas como existe o planejamento reencarnatório, também tem isso. Ai, nossa, a gente poderia ficar aqui 5 dias conversando sobre Uhum. isso. Como existe o planejamento reencarnatório, existe uma grande possibilidade daquele espírito ter vindo para isso. Para passar por isso. E aí facilitando com que ele utilize o seu livre-arbítrio para se desenvolver, né? E não ser colocado de uma maneira. Então, assim, a riqueza também é uma das grandes provas, né? Um dos grandes desafios de cada ser, né? Se eu for, eu sempre comentava isso lá nos estudos. Se eu fosse rica, gente, eu tava em Bahamas, eu tava, I'm so sorry. A gente ia fazer estudo online, entendeu? Então, assim, Outro dia. pode Ah, falar. Ju. desculpa. É que outro dia eu tava. Acho que eu tava até conversando com a Vanessa. Que eu falei, ai, por que que a gente não sabe logo tudo que vai acontecer? Pra gente já. E se eu vou. Sei lá, se eu for morrer daqui 5 anos, eu não vou me planejar para daqui 10 anos. Porque eu vou morrer daqui 5 anos, eu vou curtir a vida. Aí depois eu acho que minha própria consciência meio que respondeu, porque eu já tenho a resposta, né? E eu falei, você nem aprende nada. Você só ia É, curtir, você ia fazer um monte de besteira e, e é isso. E aí, eu falei, é exatamente isso, Gil. Não tem como a gente estar sempre fazendo teste de escola
com consulta, né? Não dá. Verdade. A gente fazia teste de cabeça, entendendo o que você aprendeu, trazendo conhecimentos da véspera, às vezes, que você estudou lá com a mãe, com o pai, mas era você que estava fazendo, sabe, Ju? Então, eu acho que é muito isso. Não tem como toda hora a gente fazer prova de escola com consulta. Outro dia eu vi um meme, né, muito engraçadinho, que eu achei tão fofo falando assim: hoje a prova é em dupla, você e Deus. Pois é. E se você for ateu, aí é tipo, é só Lascou, você. individual. Então é isso, né? Então vamos encerrar. A gente parou em qual parágrafo? Eu não. Encontram-se aqui orgulhosos, depois das trevas. Achou? Uhum. Então, essa parte que a Ju leu foi bem interessante para a gente aprofundar um pouco mais nessa parte da riqueza, das pessoas que realmente tiveram status, tiveram sucesso, tiveram visibilidade ou dinheiro, porque realmente é algo extremamente difícil, né? Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que estão nesse status social ou nessa parte financeira extremamente ai, o adjetivo saiu da minha cabeça, mas extremamente Abundante. avantajada, hã? Abundante. Abundante, ela vai estar nesse patamar de incompreensão e desilusão. Acho que é importante para que a gente também não coloque isso como um pré-conceito, né? Então, muito obrigada a todos e a gente se vê semana que vem. Tchau. Beijo.